Olá, meus caros, aqui é Tempter 60. Prosseguindo com a maratona relacionada ao quadro Heróis da Ação, agora comentando a filmografia do belga Jean-Claude Van Damme, com qual chegamos ao filme Kickboxer, de 1979, que recebeu o título esdrúxulo no Brasil como Kickboxer, o Desafio do Dragão. E a primeira curiosidade que eu quero ressaltar aqui é que esse filme não foi distribuído pela America Video, e sim pela Top Tape. A Top Tape é a mesma distribuidora que lançou, acabou distribuindo em VHS no Brasil, o seriado do Jaspion. Então, para quem pegou, que alugava o seriado do Jaspion, quando assistia na Rede Manchete queria rever de novo, a mania Jaspion foi a Top Tape que começou a distribuir esses VHS no Brasil com o selo de autentificação, o selo do Brasil pela Top Tape. E o Kickboxer é um filme distribuído pela Top Tape, o selo. Enfim. Aqui eu vou ler algumas pequenas curiosidades sobre o filme. É um filme de artes marciais americano de 89, dirigido por David Ward e estrelado por Jean-Claude Van Damme. Aqui temos alguns spoilers, mas alguma outra curiosidade aqui. O ex-campeão mundial de kickboxing Denis Alexio também participa. Inclusive ele faz o irmão do personagem do Jean-Claude Van Damme, que é o campeão de kickboxer nos Estados Unidos. Aqui, alguns spoilers que eu vou me abster, não vou ler aqui, tá? Mas eu vou comentar mais pra frente. Mas eu vou ler mais algumas coisas aqui. Produzido pela Kings Road Entertainment e lançado pela The Cannon Group Incorporation em 8 de setembro de 89, o filme arrecadou 50 milhões de dólares com um orçamento de 2,7 bilhões. O filme gerou várias sequências, inclusive as sequências de Kickboxer são muito fracas. Teve Kickboxer 2, Kickboxer 3, Kickboxer 4, ou seja, eu não vou cometer o desprazer de comentar sobre isso, porque nem vale a pena. Uma pequena curiosidade aqui, o filme é considerado o primeiro a levar o Muay Thai, kickboxing tailandês, a um público global, boxe tailandês, kickboxing. Enfim, esse filme foi os pioneiros a levar essa prática de esporte, Muay Thai, a um público global, que é o que muitos vê aí no mix de martial arts, MMA, vale tudo e tudo mais, mas esse filme foi um dos pioneiros. Enfim, bom, meus caros, agora eu vou comentar aqui o que eu achei desse filme. Se esse filme ficou datado, se esse filme serviu apenas para época, se ele está relacionado com um fator nostálgico e tudo mais. Enfim, ele está muito relacionado com o fator nostálgico, de fato, mas não é um filme que ficou datado, embora ele, se comparado com o Cyborg, o filme anterior de Jean-Claude Van Damme, esse filme aqui ele é mais um filme de luta, mas é um filme de luta que ele não é a vibe de Bloodsport, ou o Grande Dragão Branco. Ele não apresenta aquela vibe de Bloodsport, embora isso não diminua a violência de Bloodsport, mas aqui no Kickboxer eu vejo como uma forma de expandir o conceito que foi adotado ali no Bloodsport, Enfim, tanto é que vários golpes que o Van Damme utilizou, no Bloodsport, ainda mais quando ele luta contra o Paco, a penúltima luta do Van Damme até chegar ao Chong Li, enfim, ele utiliza também aqui no kickbox, Então, como eu já li na biografia do Jean-Claude, ele praticou várias modalidades de artes marciais e usou várias delas, nos filmes dele, tá? O lance do kickbox sempre esteve enraizado nas cenas relacionadas com o Jean-Claude Van Damme, nas cenas envolvendo o Jean-Claude Van Damme e suas coreografias. Enfim, esse filme aqui, como eu já disse, ele tem até no elenco um campeão verdadeiro de kickboxing, que é o Denis Alexio, que aqui faz um cara que ele é campeão dos Estados Unidos, campeão mundial de kickboxing, só que ele nunca participou de um torneio real de Muay Thai, Então, dizendo aqui Muay Thai, kickbox tailandês, ou boxe tailandês, como vocês preferirem, a gente sabe que lá na Tailândia isso é levado de uma forma, ele é apresentado de uma forma bem mais séria, bem mais visceral. Enquanto nos Estados Unidos, os praticantes de Muay Thai
enfim, eles não vencem seus oponentes de uma forma tanto quanto brutal, enfim, né? E aí, esse personagem, né, o Eric, que é o personagem do Dennis Alexio, o irmão de Jean-Claude Van Damme. Inclusive o nome do personagem do Jean-Claude no filme é Kurt Sloan. Os irmãos Sloan, né, o Kurt e o Eric, né? O Eric é o campeão e o Kurt é o assistente do Eric. E é revelado durante determinada cena do filme que eles acabaram se distanciando dos pais, né? Enfim, os pais não ligavam muito para os dois tiveram que viver por conta própria para garantir suas independências e mostrarem que aos pais, não mostrarem não aos pais, né? Mas mostrarem para eles mesmos, na verdade, do que eles seriam capazes, né? O que o personagem do Jean-Claude aqui, o Kurt, ele disse que praticou balé. Na verdade, o Jean-Claude Van Damme na vida real praticou balé e karatê, né? Praticamente quase um lance autobiográfico do próprio Jean-Claude Van Damme que ele coloca aqui no Kickbox, né? Kickboxer, no roteiro do filme. E o Dennis Alexio, o personagem dele que é o Eric, ele é aquele cara que se gaba, que ele acha que vai vencer todas as lutas, né? Embora mais previsível que o roteiro possa parecer aqui, o momento, né, obviamente, quando os dois vão viajar para a Tailândia, o Eric está mantendo, né, o título de campeão mundial dos pesos pesados, de kickboxing, só que ele vai para a Tailândia e o irmão dele, que é o personagem Jean-Claude, o Kurt, ele fica meio preocupado por conta das lutas de Muay Thai, que são tanto quanto violentas e muito diferentes do que é pregado lá nos Estados Unidos, né? Enfim, né? Sendo que eles estão ali na Tailândia, da onde o kickboxing Muay Thai se originou, né? Enfim, negócio mais visceral. E outra coisa interessante nesse filme é que o personagem do Jean-Claude Van Damme aqui, né? Ele é só assistente de seu irmão Eric. Inclusive ele é muito dedicado ao irmão e ele é sempre visto como um cara que não tem muita capacidade, né? Ou seja, embora, né? Obviamente estamos falando de Van Damme aqui, mas ele é visto pelo irmão como um cara que não tem muita capacidade, como um cara que tem que aprender mais com o irmão. O irmão dele, o Eric, se gaba, enfim, né? Porque toda a glória foi para o Eric, né? Enquanto o Kurt, ele é apenas assistente do próprio irmão. E aí quando o Kurt ele aconselha o Eric a meio que, né, analisar primeiro, né, antes de lutar com o campeão lá da Tailândia, né, o número 1 da Tailândia, e o Eric né, ele não dá atenção ao Kurt, né, ele simplesmente renega, ele pensa assim, pô, eu vou vencer mais um cara aí, dane-se, vou manter o meu título o quanto for possível, quanto tempo for possível manter o meu título, né? Ele ignora totalmente os conselhos do irmão, né? Enfim, já tô dando spoilers do filme, mas eu não vou contar algumas coisas básicas aqui do filme, né? Embora o roteiro seja um pouquinho previsível. Mas é um filme diferente de Bloodsport, porque eu considero o Kickboxer mais violento, na minha opinião, né? Enfim, embora tudo chegou ali, veio com Bloodsport, né? Aí quando o Kurt, né, ele, além de ele dar os conselhos ao Eric, passar esses conselhos ao irmão, que o irmão não ouve, né, por conta do egocentrismo do irmão, que ele acha que o irmão dele acha que pode vencer todo mundo. O Kurt, ele vê o campeão lá, né, o número 1 da Tailândia, ali dos tailandeses, que é o Tom Po, chutar uma viga, né, uma parede, e aí ele vê que esse cara com que o irmão dele vai lutar é um cara que vai destroçar o campeão mundial de pesos pesados de kickbox nos Estados Unidos, né? Um cara que vai destroçar o irmão do Kurt, que é o Eric, né? Putz, aí quando ele tenta avisar o Eric do perigo que o irmão dele passaria a sofrer, né, nas mãos desse cara, né? Que a caracterização do Tom Po é um cara muito intimidador, a gente vê, né? Um cara de tatuagem, bem típico dos tailandeses ali, que na Tailândia mesmo, né? Naquelas proximidades, né? Acho que Bangkok, enfim, né? Já entenderam. Tem ali uns bairros que são totalmente barra pesada ali, né? Onde só tem bandidos, marginais e até quadrilha de crime organizado ali, os maluqueiros mesmo. Enquanto, né, o Kurt ele vai avisar sobre o perigo que o irmão dele vai correr, né, ao enfrentar o Tom Po,
o irmão dele começa a meio que desprezar, né? Novamente, deixa, ou você vem aqui me ajudar, ou você vai ficar aqui me dando conselhos, né? Enfim, né? Aquele lance do cara não ouvir, né? Enfim, não ouvir. Porque o Kurt, personagem do Jean-Claude, ele já está prevendo alguma coisa ruim que iria acontecer nessa luta. Mas ao mesmo tempo ele até acredita que o irmão possa vencer o Tom Paul. Mas não é o que acontece, né? Quando os dois estão lutando ali. O Tom Paul, e a forma como eles lidam com a luta, com o kickboxer, né? A luta de boxe tailandesa ali, eles até infringem algumas regras, né? Então não é como nos Estados Unidos, é um campeonato mais suave. Não, ali é enraizado no lado mais visceral desse esporte na Tailândia. E obviamente eu não vou contar aqui o que acontece, mas aqui temos algo mais, vamos dizer assim, impactante do que Bloodsport, né? Porque se for comparar o kickboxer com o Bloodsport, o Jackson, né, que fica muito amigo do personagem do Jean-Claude Bloodsport, que é o Frank Dux, ele leva uma pisada na cabeça do Chong Li, né, o personagem do Bolo Yang, mas ele sobrevive, né? Ele é tratado no hospital, vai ficar um pouco de cama e depois vai voltar, né, a andar novamente, a se locomover e tudo mais, até mesmo a lutar, né, porque ele aparece na sequência de Bloodsport. Embora que no filme é explicado que o impacto que o Jackson, né, o Ray Jackson sofreu ao tomar aquela pisada do Bolo Yang, do Chong Li, foi porque a cabeça do Ray Jackson aguentava o impacto, né, como ele faz no Bloodsport quando ele quebra tijolos com a cabeça. Ou seja, o filme ao menos tem uma justificativa e dá pra gente entender o porquê que ele sobreviveu ali. O cara poderia ter morrido ali naquele momento. Só que aqui no kickboxer, o Eric Sloan, ele é apenas um campeão mundial de peso pesado. Enfim, mas aí quando ele leva um golpe certeiro, que eu não vou dizer aqui, do Tom Paul, ele fica paraplégico, né? Ele fica paralítico, na verdade, né? E ele nunca mais recuperaria o movimento das pernas, né? Bom, e aí vou parar de contar aqui, né? Porque eu quero que vocês, embora, né? Muitos que estão assistindo esse vídeo já assistiram o filme. Mas pode ser que tenha alguém que ainda não assistiu ou quer assistir, né? Porque, enfim, né? Eu mesmo penso aqui que os filmes de artes marciais da época, os heróis da ação, como é o nome desse quadro, é mais para nós da velha escola. Mas se tiver alguém que não assistiu, procure Kickboxer, porque vale muito a pena. Aí, obviamente, a gente sabe, né, que o filme tem um pouco de clichê ali. O Van Damme ele vai jurar vingança pelo que o Tom Paul ele fez com o irmão dele, né? E outra coisa interessante desse filme é que o Tom Paul, como eu já disse aqui, ele não é apenas um lutador mau, né? Ele faz parte de uma quadrilha que é comandada por um cara chamado Fred Lee, né? E esse Fred Lee, ele só pode ser parado, né? Porque o Tom Paul ele trabalha para esse cara, né? Ele só pode ser parado com um velho ex-veterano de guerra, né? Que é o personagem do Taylor, que inclusive vai ajudar o Jean-Claude Van Damme a procurar um mestre que ensine a verdadeira arte do kickboxing, né? A arte, né? A verdadeira arte do kickboxing, né? O que originou o estilo e tudo mais, para que o personagem do Jean-Claude, que é o Kurt, ele se vingue do Tom Paul em uma luta, né? Mas é claro que no decorrer da trama, obviamente, apesar das preparações e tudo mais, né, da luta dos dois, não é isso que acontece perante as maldades do Tom Paul, que faz a favor de que ele trabalha, que é o Fred Lee. Inclusive a luta final, né? Eu vou comentar só um pequeno spoiler aqui. A luta final do kickbox é aquela luta que originou mesmo, né? Os oponentes, os lutadores, têm que lutar com os punhos, né, cobertos de vidro, né? Luvas de vidro. E um local subterrâneo, né? E obviamente o Van Damme vai sofrer pra caralho aqui. Mas é óbvio que no final, né, quando o Fred Lee é abatido, o Van Damme vai descontar no Tom Paul. Bom, acho que eu já falei demais aqui, o vídeo já está chegando ao fim. Kickboxer é um filme que até hoje eu assisto, não avaliaria como nota 9.9 e tudo mais. Filme que também está na filmografia do Jean-Claude Van Damme com honra. Enfim, continue acompanhando esse quadro, que sábado que vem eu volto com mais um filme relacionado à carreira do ator Jean-Claude Van Damme. Vou ficando por aqui, meus caros. Um abraço a todos e saudações do Tape 360.